De um lado, um que abandonou suas emoções e seus amigos, e do outro, um que se apoia em sua família e seu povo. Dois reis que lutam em busca da paz por meios diferentes, e que nessa encruzilhada, para proteger aquilo que é mais importante, Meliodas se torna vulnerável às presas impiedosas do Rei do Caos. Yonagaba conseguiu nos proporcionar o embate entre os dois seres mais poderosos atualmente, sem entregar de fato qual dos dois foi ou é superior. Apesar, claro, da resposta parecer simples e óbvia, afinal estamos falando do Rei do Caos, que possui como única ameaça futura os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Mas ainda assim, ficou a sensação de que a diferença de poder entre os dois não é tão grande, pois as expressões e reações do Arthur mostraram que ele realmente se surpreendeu, tanto com a velocidade e força dos ataques de Meliodas. Além disso, Arthur também declarou que ele teria sofrido danos realmente relevantes e não teria ferido Meliodas nessa breve luta se Tristan não tivesse interferido. Apesar de eu suspeitar que neste momento ele poderia estar blefando com o intuito de deixar o Tristan com um certo peso na consciência e, consequentemente, perder ainda mais o controle. E quando chegamos no fim deste capítulo, vemos o Arthur se aproveitar de uma situação delicada para golpear o Meliodas, que tentava amparar seu filho. E, inegavelmente, fica a sensação de que Arthur teve uma certa vantagem durante todo esse confronto, já que Meliodas, preocupado, dividia sua atenção com Tristan. Mas ao mesmo tempo também pareceu que Arthur simplesmente não estava levando as coisas muito a sério, pois ele nem mesmo fez questão de usar o poder do caos, por exemplo, o que é uma explicação sensata, mas eu não descartaria a possibilidade de que ele simplesmente não é tão forte quanto muitos acreditavam que ele poderia ser. Ou melhor, corrigindo, na verdade, ele pode não estar tão forte como ele realmente deveria ser. Pois, como eu expliquei no nosso vídeo anterior, nós temos que considerar a possibilidade de que manter o Reino Eterno e suas outras criações possa estar afetando o Arthur, já que foi estabelecido há um certo tempo que a magia tem um certo custo de manutenção. E é por isso até que a capacidade de Merlin de ignorar esse custo é descrita como trapaça. Portanto, isso pode significar que a magia de Arthur está sendo constantemente drenada por suas criações. Inclusive, eu me recordo de uma cena específica onde Arthur exibiu seus poderes de caos pela primeira vez, alterando a paisagem e convocando alguns monstros para atacar Meliodas. E assim que ele voltou ao seu estado normal, todas essas criações desapareceram instantaneamente no ar. Arthur não precisou pensar conscientemente em destruí-los. Eles simplesmente desapareceram no momento em que seus pensamentos mudaram para outra coisa. E a mesma coisa aconteceu com os tentáculos que ele usou para torturar Onside. Então esse tipo de comportamento estaria alinhado com entidades puramente mágicas, que só existem enquanto o conjurador puder mantê-las, o que significaria que Arthur pode ser severamente nerfado pelo fato de ter que manter um reino inteiro em existência o tempo todo. O único problema com essa teoria é que o caos original foi capaz de criar um mundo inteiro e sustentá-lo mesmo depois de ser selado. Mas acredito que provavelmente foi apenas porque a entidade ou caos era muito superior em usar a magia do caos do que o Arthur. Até porque se Arthur estivesse no mesmo nível, ele poderia simplesmente criar um mundo inteiramente novo sem nenhuma das outras raças e acabar assim com todos os problemas. Portanto, com isso fica claro que ele está de alguma forma limitado. Inclusive, outra explicação da qual eu vi muita gente comentando para o desempenho do Arthur é que ele não está usando a Excalibur,
o que pode ser um pouco prematuro, já que ainda não há uma confirmação se a espada que Arthur tem com ele é uma nova forma da Excalibur ou se é alguma outra espada inteiramente nova. O último caso poderia ser muito interessante, né? Dependendo do motivo por trás dele. Inclusive, ela nos leva a uma teoria bem interessante que daqui a pouco irei contar para vocês. Mas existe, claro, a possibilidade dessa espada ser a Excalibur, pois vale lembrar que ao longo da história de Nanatsu no Taizai, vimos 3 visuais diferentes para Excalibur: a versão base, a versão imbuída de caos e a sua versão, digamos, verdadeira forma. E agora Arthur tem novamente uma espada de aparência diferente. E sim, talvez essa espada possa ser uma versão corrompida da Excalibur. Pois faz muito sentido imaginar que, devido às ações recentes de Arthur e o que quer que tenha acontecido nesses 16 anos, a Excalibur o tenha considerado indigno de empunhar a espada dos reis, já que uma de suas características especiais era de exatamente escolher seu próprio portador e não permitir que mais ninguém levante a espada. Portanto, a corrupção de Arthur pode fazer com que a espada o rejeitasse, que as almas dos heróis dentro da espada se recusassem a servir alguém que se tornou um vilão. No entanto, como eu citei, pode ser uma nova espada, e que inclusive pode estar relacionada ao título do próximo capítulo, que se chama Hyperion, que seria justamente o nome dessa espada. Bom, logo de cara eu já quero dizer que certamente, ou que com certeza, o Meliodas não irá morrer com este golpe dado por Arthur nessa última cena. Ou melhor, pelo menos não neste momento. Dito isso, eu preciso antes mostrar para vocês o rascunho de uma página que foi divulgada lá no blog oficial do Nakaba. E o que ela representa, né? Qual é a sua importância? Bom, ela simplesmente seria a última página do capítulo 78, mas as traduções não deixam claro se ela seria uma página após essa cena do Arthur, do qual o Nakaba não conseguiu terminar a tempo de colocar, ou se essa página foi descartada e no seu lugar entrou essa cena do Arthur. Porém, de toda forma, o Nakaba revela que esta página será incluída posteriormente de alguma forma dentro do volume 10. Sendo assim, existe uma grande possibilidade desta página estar nos entregando um spoiler do que vem depois do ataque do Arthur. Então a gente pode ver o Tristan ainda em colapso e Meliodas, que eu confesso que parece que ele está sem um dos braços, talvez o resultado do ataque do Arthur, e os demais personagens como Gawain, Idone, Percival e Nassins, e até mesmo Anne ali fazendo a sua aparição, todos olhando perplexos para algo que eu realmente não consegui identificar. E uma outra informação bem relevante é de que o título do capítulo 79 inicialmente seria O Rei do Caos e não Hyperion. Então, com essas informações, se torna muito mais provável que Hyperion seja algo relacionado ao caos, ou mais especificamente uma nova criatura criada por ele, ou simplesmente o nome dessa nova espada. E seguindo essa linha de raciocínio, é importante lembrar que nós já vimos Cernunnos, da mitologia celta, e Sleipnir, da mitologia nórdica, ambas criaturas mágicas que Arthur presenteou seus cavaleiros. E agora Hyperion, que seria uma figura da mitologia grega. Eu acredito que seria bem legal se o Arthur unisse as duas ideias, invocar uma criatura mitológica imensa que carrega como arma justamente essa espada. E seria talvez exatamente para isso que todos estariam olhando perplexos. Mas por que, né? Afinal, essa espada seria tão importante para ter um capítulo com o nome dela. E é aí que a gente volta no momento do ataque do Arthur, pois acredito que o Rei do Caos criou essa espada com um único propósito:
neutralizar o Meliodas. E uma forte pista para essa possibilidade pode ter sido nos dada no primeiro golpe sofrido pelo Meliodas, pois o Nakaba fez questão de destacar esse ferimento, não só pelo fato de perturbar ainda mais a mente do pobre Tristan, mas um ferimento, como esse seria facilmente regenerado, a não ser que Meliodas simplesmente não fosse capaz. E é exatamente isso que eu acredito que possa acontecer, pois essa espada pode conter propriedades que neutralizam a regeneração demoníaca do Meliodas. Portanto, qualquer tipo de ferimento, a perda de um braço ou qualquer outro membro seriam irreversíveis. E talvez essa não seja a única consequência. Indo mais além, essa espada poderia talvez colocar uma maldição ou selar os poderes de Meliodas. E essa seria uma boa alternativa para o Nakaba tirar Meliodas de cena sem precisar sacrificá-lo. E de uma certa forma também é um cenário que pode funcionar para o crescimento do Tristan e também dos demais. Pois com Meliodas nessa condição, Tristan iria se sentir culpado por isso ter acontecido com seu pai. E isso traria uma motivação para que Tristan prometesse a seu pai superar o seu medo, para que isso nunca mais pudesse acontecer de novo, e de alguma forma trazer seu pai de volta ao normal. Mas eu ainda acho que a morte do Meliodas iria ter um peso muito mais significativo para o crescimento do Tristan. Mas eu sei que muitos de vocês rejeitam essa possibilidade. Mas Hyperion pode não ser o nome dessa espada, então eu quero mencionar outras possibilidades também. Começando por uma que vocês comentaram bastante, é de que neste momento o ataque do Arthur seria bloqueado pelo Lancelot, que finalmente iria dar o ar de sua graça. E além de bloquear o ataque de Arthur, iria contra-atacar lançando o Rei do Caos para longe. E Hyperion pode ser talvez o nome de sua habilidade mais poderosa. E assim, eu realmente acredito que o Lancelot vai chegar em algum momento nessa batalha, já que não faria sentido algum o Nakaba deixar ele de fora. E esse seria de fato um bom momento para ele aparecer. Mas além dele, tem uma outra pessoa que muitas pessoas comentaram, a Elizabeth. Afinal, num momento tão dramático como esse, onde ela tem seu filho e seu amado numa situação de risco, faria muito sentido ela aparecer para salvá-los. E o nome Hyperion também pode ser algo relacionado à sua magia. E por fim, um último personagem que muitos esperam, e que também, de uma certa forma, estaria conectado a este nome, é o Mael. Já que na mitologia grega, Hyperion é o nome de um titã associado ao Sol. E eu confesso que espero e quero muito que o Mael tenha se tornado literalmente a nova divindade suprema. Ou seja, que ele não esteja apenas ocupando o seu posto, mas que também tenha adquirido a mesma condição que ela um dia teve. E Hyperion seria justamente o nome dessa sua ascensão como divindade suprema. Mas de toda forma, todas essas possibilidades são viáveis, mesmo que Hyperion seja de fato apenas o nome da espada, e que ela tenha realmente a função de neutralizar o Meliodas. Portanto, a gente tem aí um misto de possibilidades bem interessantes. E agora eu quero saber de vocês, em qual dessas possibilidades você mais aposta, ou gostaria que acontecesse. Vamos continuar conversando agora aí nos comentários, e eu espero, claro, ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!